Vamos dar um panorama geral do Grêmio, falar de Grêmio e Botafogo, analisar essa partida, falar dos destaques PP, Alisson, Diego Souza, Maicon, Jeromel. Vamos comentar da base, das especulações e contratações. Vamos comentar de Orejuela, os valores dele, de Jean-Pierre, Diego Rosa. Vamos também comentar um pouco mais sobre Wallace e Benítez. Roda a vinheta. Vamos começar pela análise da partida entre Grêmio e Botafogo. O seguinte, o Grêmio vinha vencendo algumas partidas sem merecer. Já no jogo entre Grêmio e Botafogo, o Grêmio foi vencedor e foi merecedor da vitória. Ganhou pelo placar de 3-1, venceu e convenceu nossos torcedores. Uma partida excepcional no ataque, no meio de campo também. Um time bem superior ao que nós estávamos esperando do Grêmio. Muito efetivo na frente, muito efetivo no ataque, participativo o tempo todo, o time como um todo. Por isso, vários jogadores se destacaram. Esse jogo era um jogo de recomeço para o Grêmio. O Grêmio precisava subir na tabela. A gente espera o Grêmio lá em cima, no G6, numa pré-Libertadores, Libertadores, no mínimo, tá certo? Vamos comentar então um pouco mais sobre os destaques da partida. Diego Souza se sobressaiu, fez um gol e uma assistência. PP também novamente, 2 gols na partida, como eu disse aqui, só foram golaços do Diego Souza e do PP também, principalmente. Gols de videogame, o Grêmio foi muito bem na partida. Maicon, um destaque no setor de meio de campo, como o Grêmio tem o Maicon no meio de campo, é outro time, é muito próximo, lembra aquele time de 2017. Não é igual, não tem o mesmo nível, mas que lembra aquelas características de cadenciar, tocar, se aproximar bem dos atacantes, ser mais participativo o setor de meio de campo. Maicon fundamental para esse time, destaque também. A volta do Jeromel é fundamental também, já que ele é um jogador que dá muita segurança lá atrás para o Vanderlei. Outro destaque é o Alisson, extremamente participativo do jogo, recompondo o setor de meio de campo no ataque, luta, briga, corre o tempo todo e deu até assistência. Foram 3 gols, não se perca aí. Gol do Diego e 2 do PP. O gol do Diego foi uma assistência do Alisson e já o gol do PP foi uma assistência do Diego Souza e o outro é do Vitor Ferraz. Então não se perca aí, são muitos destaques, muitos gols. Um jogo excepcional do Grêmio que convenceu, voltou aquele Grêmio. Nós esperamos o Diego Souza de volta e também esperamos o Grêmio novamente lá em cima na tabela. Vamos falar de Orejuela. O seguinte, o lateral é cobiçado por clubes brasileiros como o Palmeiras. O Grêmio tem concorrentes nessa contratação definitiva, ele que está por empréstimo, pertence ao Cruzeiro. O Grêmio está fazendo essa opção de compra definitiva do lateral. O Grêmio terá que pagar em torno de 20 milhões de reais para ter ele. Ele dá um pouco mais disso, mas é na casa de 20 milhões de reais o Grêmio teria que pagar para ter o Orejuela. O Grêmio tem uma vantagem porque ele já tem um contrato com o jogador. No contrato feito entre Grêmio e Cruzeiro, o Grêmio tem esse passo a mais. Mas o Grêmio não pode bobear porque a gente sabe que é um grande lateral, é fundamental e seria muito útil e é muito útil para clubes brasileiros e obviamente para o Grêmio também. Precisamos consolidar essa contratação definitiva de Orejuela. A respeito das especulações, das contratações, podemos dizer assim, Wallace e Benítez são os nomes da vez. O Wallace, que é volante, está jogando na Europa, ex-Grêmio, campeão da Olimpíada, campeão da Copa do Brasil com a camisa do Tricolor. E já o Benítez está jogando no Vasco e pertence ao Independiente da Argentina. Vamos analisar esses 2 nomes. O Wallace é o seguinte, ele não está sendo utilizado na Indonésia, lá da Itália. Ele não joga desde agosto pelo aquele clube, então quem sabe eles têm o interesse em emprestar. O Grêmio em contratar definitivo, pagar para ter o Wallace de novo, é bem difícil porque os valores são altos, ele é um jogador novo, então não é assim, mesmo não sendo utilizado, eles não vão se desfazer por completo do jogador. Mas empréstimo, quem sabe o Grêmio não conseguiria. O jogador tem a visão de voltar para o Brasil, mas quero fazer uma observação aqui. Ele teria que voltar com um salário bem menor, porque lá na Europa ele ganha muito bem, aqui no Grêmio teria que dar uma baixa na sua renda por mês. Mas a gente sabe que ele quer voltar para o Brasil, na mesma questão do Gerson, que está esquecido lá na Europa, mas é um talento
que tem a mentalidade de voltar para o Brasil, jogar bem, voltar com o futebol dele, voltar para a seleção, ele que já foi campeão da Olimpíada, como eu já disse aqui, voltar para a seleção, ele que visa a Copa do Mundo. É um plano, ele teria que traçar um projeto para a carreira dele e fica esse nome de Wallace. O Grêmio teria que trazer por empréstimo, o jogador teria que aceitar e diminuir o seu salário para voltar a ser um jogador com a visibilidade lá no alto. A gente sabe que lá ele está muito parado, ninguém mais lembra do Wallace. A respeito do Benítez é o seguinte, ele é um jogador novo, 26 anos, argentino, pertence ao Independiente, o Independiente quer vender o jogador, ele que está por empréstimo ele que está por empréstimo ao Vasco. O Vasco da Gama está fazendo opção de compra pelo jogador, é na casa de 4 milhões de euros o valor do Benítez. O Grêmio teria que desembolsar um valor acima do Vasco, na casa de 5 milhões de euros para ter o jogador, ter o meio-campista, ter o 10 no elenco. Mas eu quero fazer uma observação aqui. O Benítez já fez aquelas partidas máximas, o limite pelo Brasileirão. Então ele poderia ser utilizado apenas na Libertadores e apenas na Copa do Brasil. Então fica esse porém aí. É um nome muito bom, que vem se destacando, tendo interesse de outros clubes, mas que não poderia jogar o Brasileiro por essa temporada. Fica essa observação de Wallace e também de Benítez, as especulações do momento. Vamos falar das categorias de base. Eu sei que o Jean-Pierre não está mais na categoria de base, está no time principal, mas é uma cria também, então vamos falar nesse assunto aqui. Vamos falar de Jean-Pierre e vamos falar de Diego Rosa. O seguinte, o Jean é uma crítica mais pontual, porque ele não está jogando. O Grêmio começou com o Robinho e não com o Jean-Pierre. Será se é mais uma renatice, mais uma cabeça dura do Renato em colocar o Robinho e não o Jean? Antes era problema com o pai dele, problema familiar, mas isso graças a Deus já passou. Depois veio uma lesão, já está curada também. Depois veio o Covid para ele. O jogador pegou o Covid, mas também já está curado, já está treinando, mas não está jogando. Por quê? O Jean-Pierre é um jogador fundamental dentro e fora de campo também. Dá retorno dentro de campo e vai dar um retorno financeiro. É um jogador que é um cheque em branco, pode dar muita grana para o tricolor. Fica esse questionamento. A respeito de Diego Rosa, o seguinte, um volante seria muito útil, o Renato Portaluppi gostaria de ter ele na equipe principal, campeão do Sub-17, campeão do mundo com a seleção, destaque e foi negociado para a Europa. Ele vai sair, deve ir para o Manchester City, a negociação deve andar e por causa dessa negociação o próprio jogador deu um depoimento. Ele falou que gostaria de ter jogado com a camisa do Grêmio no time principal, então fica aqui esse questionamento também do Diego Rosa. Por que os jogadores da base têm tanto problema em subir para o profissional? TT saiu pelas portas do fundo, Diego Rosa a gente nem vai ver na equipe principal. Ferreirinha teve que colocar a gente na justiça para jogar na equipe principal também. Elias teve uma demora na renovação do atacante. Por quê? São os empresários que estão dificultando o Grêmio a respeito dessas jovens joias do Grêmio? Fica essa análise também. Comente aqui embaixo o que vocês acham, beleza? Então, galera, essas são as informações a respeito de Wallace e Benítez, as especulações. Falei do Orejuela, os valores, também do jogo, dos destaques de Grêmio e Botafogo. Comentei de Diego Rosa e Jean-Pierre. Cara, deixem a opinião de vocês aqui nos comentários, o que vocês acham sobre todos esses assuntos. Vamos conversar, vamos debater. Vocês sabem que eu gosto muito e sempre estou respondendo vocês. Agradeço a presença e o apoio aqui no meu canal. E fui!